Tudo bem? Eu me chamo João Daniel, sou professor de História de Relações Internacionais e queria fazer alguns comentários aqui sobre a escravidão. A pedido da Yasmin, eu queria, em primeiro lugar, lembrar que a escravidão tem uma série de concepções que são equivocadas a respeito do que se trata dela. Quando a gente fala de escravidão, a escravidão não é uma coisa exclusivamente africana, não é própria do continente africano. A escravidão esteve presente em praticamente todo o mundo, desde a Antiguidade, na Grécia, em Roma, sociedades escravistas existiram na Europa, existiam na Ásia. Então, além da escravidão africana, a escravidão americana é muito conhecida, uma parte significativa de escravos que tinham vindo da África, mas muito antes disso, você já tinha escravidão na Antiguidade Clássica e você teve também, durante muito tempo, escravização dos nativos indígenas, principalmente na América do Sul, no Brasil, durante mais de 200 anos. Em segundo lugar, os africanos não necessariamente foram sequestrados dentro do continente africano, os próprios africanos de diferentes culturas escravizavam e vendiam africanos para os europeus de etnias e de grupos distintos. Os europeus, inclusive, se fixaram nas costas do continente para comprar esses escravos que eram trazidos pelos chefes africanos. Muitos chefes africanos eram ameaçados e às vezes destituídos caso se negassem a levar escravos ou abastecer os europeus de escravos. Havia, inclusive, o receio de que, uma vez derrotados militarmente, pudessem ser eles próprios escravizados. Então, há uma diferença muito importante, que é importante lembrar, entre uma escravização africana que tinha determinadas características que não eram de um sistema escravista, com o sistema que foi criado e instituído a partir do tráfico atlântico, que é um sistema de larga escala, um sistema mercantil de escravização. É errado, portanto, dizer que os africanos escravizaram seus irmãos. Não é bem assim. Os grupos étnicos eram muito diferentes. Eram aldeias, povos distintos, civilizações distintas. Então, eles não eram exatamente irmãos. Muitos não tinham sequer contato, conhecimento acerca de determinadas culturas uns dos outros. Falavam línguas diferentes, estavam em constante conflito. Então, a África não é uma unidade, a gente pode falar de África só, são várias Áfricas, são centenas de línguas, milhares de etnias distintas. Outra coisa importante é que a África não foi necessariamente invadida para ser escravizada, tinha uma série de outros motivos mercantis e a escravização, inclusive, já era anterior e feita em larga escala, principalmente pelos muçulmanos, para abastecer de africanos a região do Oriente Médio. Os europeus, na maior parte das vezes, sequer adentravam no território e ficavam nas costas até o século XIX. O território africano que era ocupado por europeus era o litoral. Então, criou-se uma mentalidade escravocrata e uma dinâmica de comércio nas localidades africanas para que fossem abastecidos os europeus que criaram essa dinâmica e essa demanda em larga escala. A África, como a gente viu, não é uma coisa só. Quais são os tipos de escravidão que já existiam na África antes da chegada dos europeus e que foi intensificada com a chegada dos europeus por uma escravização mercantil? Primeiro, uma escravização de tipo incidental, que era subproduto de uma coisa típica da cultura. Guerras, raptos, punições, às vezes um alto pedido, o próprio indivíduo pedia para ser escravizado porque não conseguia se alimentar, porque precisava de proteção, porque queria fazer parte de um grupo político mais forte, porque não tinha como alimentar os seus próprios filhos. Isso aconteceu. Isso acontecia com frequência, como acontecia também na Grécia e em Roma. Isso estava diretamente relacionado ao poder e à riqueza, pois era uma relação de dependência. Então, não tinha um impacto dramático na estrutura social, porque não era uma sociedade escravista. Ou seja, em alguns casos, na maior parte dos casos, não existia uma classe de escravos. Embora em algumas sociedades existisse, acabava gerando uma espécie de noção de parentesco. Os escravos como parte daquele grupo étnico, daquele clã, em muitos casos como se fossem filhos. Então, haviam casos em que os escravos eram adotados como filhos ou faziam parte de uma certa família. A partir de um determinado momento, essa escravização ela vira uma instituição. E aí você passa a ter uma classe efetiva de escravos, e isso é próprio do mundo islâmico, no qual a religião era utilizada como justificativa para a escravização, já que os muçulmanos não podiam ser escravizados. Escravos eram aqueles que não eram muçulmanos. Você fazia uma jihad, a Guerra Santa, e aí incorporava os escravos que não eram muçulmanos. Isso ainda também não era um sistema econômico baseado na escravidão. Vai demorar até isso se tornar um sistema econômico. Na verdade, esse sistema econômico ele é
a partir dos europeus. Né? São os europeus que inventam um sistema econômico baseado na escravização. Então, essa escravização se torna uma escravização de larga escala, mercantil, e há uma noção de crueldade muito, muito maior, né? Que tem um impacto quase genocida na cultura africana, porque essas populações acabam sendo levadas para um continente, né? E nunca mais encontram as pessoas escravizadas, seus filhos, né? Seus pais, suas famílias, com consequências horrendas, né? Para a história da América e para a história da África, né? Porque durou mais de 300 anos e desmobilizou centenas e centenas de famílias, etnias, aldeias, gerando uma violência sem precedentes, né? Com milhões e milhões de escravizados. A escravidão se torna um modo de produção, né? E esse é o último tipo, né? Para além da escravização religiosa ou da escravização como um subproduto cultural. É o comércio transatlântico a partir do século XVI. Né? O critério passa a ser um critério distintivo de raça, e isso também tem consequências radicais do ponto de vista do chamado racismo hoje, né? Que não existia no sistema anterior, que inclusive não havia distinções étnicas ou distinções muito significativas entre aqueles que eram escravizados e aqueles que não eram escravizados dentro das próprias comunidades africanas. Eles passam a ser utilizados como mercadoria, né? E passam a ser constantemente traficados. Né? Passa a haver um sistema econômico secular baseado nessa escravização, com um predomínio de dominação política e econômica que gera consequências políticas, econômicas, sociais e culturais até hoje para a África e para o Brasil.